A palavra arrependimento normalmente é associada, especialmente por nós cristãos, como uma palavra que tem a ver com o início da carreira de um cristão, mas não com o meio e com o fim. E quando nós somos, por vezes, desafiados a orar ao Senhor e fazer confissão, às vezes isso soa estranho aos nossos ouvidos. Às vezes isso nem é uma prática comum na nossa vida. Porque poucas vezes nós paramos para realmente sentir e reconhecer diante de Deus que erramos e nos arrepender. O resultado dessa matemática é que isso acaba produzindo não uma fé genuína, verdadeira, autêntica, saudável, mas acaba produzindo uma religiosidade estereotipada, que faz com que a gente pareça alguém que conhece a Deus, quando na realidade nós andamos longe de Deus. O resultado desta proposta de vida inadequada, diga-se de passagem, é o que nós presenciamos no mundo inteiro hoje. Especialmente no mundo ocidental, um mundo que foi cristianizado. É um mundo que não diz ter uma religião, pois os países se declaram países laicos, mas é um mundo, especialmente o nosso mundo ocidental, um mundo onde você encontra uma cruz como essa até nas repartições públicas. E as pessoas sabem, na grande maioria as pessoas sabem um pouco dessa história da cruz. E se você for conversar, são poucas as pessoas que ousam dizer que são ateus. E se você for conversar e dialogar com elas, até mesmo para serem ateus, eles vão ter que citar Deus. E de alguma maneira eles conhecem algo a respeito do Deus, especialmente o Deus das Escrituras. Mas o fato de conhecermos tantos acontecimentos ou poucos acontecimentos, o fato de termos tantas igrejas espalhadas pela nossa cidade, o fato de frequentarmos tantos cultos, o fato de ouvirmos tantas mensagens, o fato das nossas músicas gospel estarem misturadas nas rádios com outras músicas, esta proximidade com o Evangelho não necessariamente significa intimidade e conhecimento do Evangelho. Principalmente por quê? Porque somos uma sociedade de pessoas que têm um coração de pedra. Até mesmo aqueles que já foram cristianizados. E por que o coração fica um coração de pedra? Quanto mais a gente convive com o erro, com o pecado, e com a falsa sensação de que estamos certos e estamos fazendo a coisa certa, mais duro fica o nosso coração. E é precisamente esta situação que nós temos no presente texto. Quando nós pensamos nesta mensagem de Jesus e aprendemos com ela, a primeira conclusão que nós chegamos é que a insatisfação crônica da raça humana nos impede de enxergar a beleza da obra de Deus. A insatisfação crônica de homens que têm um coração endurecido, um coração de pedra, os impede de enxergar a beleza e a grandiosidade da obra do Senhor. Porque vejam só, olha o que Jesus vai afirmar a respeito do seu ministério e daquela obra, a partir aí do versículo 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. A expressão é mais ou menos o seguinte: imagine um grupo de crianças numa praça, elas estão divididas a respeito do que elas querem fazer, e então vai um grupo que sabe tocar instrumentos. E eles começam a tocar músicas, flautas, música para fazer as crianças brincarem de roda. E as crianças não brincam. Daí eles resolvem fazer o seguinte: então, já que eles não querem brincar, vamos tocar lamento. Quem sabe eles vão chorar. Vamos tocar música fúnebre. Vamos fazer uma brincadeira aqui diferente. Então vamos brincar de chorar. E aí começa a tocar música para prantear. E aí eles também não choram. E aí os músicos olham para o pessoal, para aquela turma e falam: viu, afinal de contas vocês querem brincar do quê? Porque a gente toca música de festa, vocês não dançam. A gente toca música fúnebre, vocês não choram. Afinal de contas, o que vocês querem? E Jesus está dizendo: a quem eu vou comparar vocês? Vou comparar vocês a essas crianças? Vejam porque Jesus vai dizer isso a partir aí do verso de número 18. Veja o que Jesus diz: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Lembra que João ficava no deserto.
Agora veja o que ele diz no versículo 19: veio o filho do homem que come e bebe com vocês, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e de pecadores. Veja o que a insatisfação crônica de corações duros fazem. Deus manda o profeta dele, profeta não é bom, porque vive separado do povo, vive no deserto, tem uma mensagem dura, não veste roupa fina. Aí vem o Senhor Jesus, o próprio Filho do homem, o próprio Filho de Deus, e esse sim come com os pecadores, com aqueles que mais precisam. Ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os que estão doentes. E o povo reclamava e dizia: mas esse aí come com os pecadores. Aquele não comia, esse come demais. Aquele não bebia, esse bebe demais. Aquele não andava com os pecadores, esse anda demais. Ou seja, esse é o retrato da nossa sociedade. Se alguém é muito crente, é crente demais. Se alguém é pouco crente demais. Se uma igreja é uma igreja avivada, é avivada demais. Se uma igreja é tradicional demais. E as pessoas vão o tempo inteiro cultivando um coração duro, reclamando de tudo, inclusive do próprio Senhor Jesus, e não reconhecem que o problema está no seu coração, na sua alma. Eu não vou dizer talvez, porque eu tenho certeza que esse é o problema de cada um de nós. E isso começa desde as pessoas que estão convivendo conosco diariamente. É a casa que não está boa, ou porque ela é pequena demais, ou porque ela é grande demais. Ela é pequena, não dá. Aí você arruma uma casa grande, né? É grande demais, tem muita sujeira, tem muito gasto, o custo é alto. Está calor porque não tem ar-condicionado. Você compra o ar-condicionado, agora a conta de luz aumentou. E isso nas coisas triviais da vida. Mas a realidade espiritual do nosso coração é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se Deus responde, não está bom porque era para ser um pouco mais do que Ele deu. Se Ele não responde, Ele é um Deus ruim que Ele não faz. E nós vivemos esse marasmo na vida e a gente mal consegue detectar qual é o problema, que é a dureza do nosso coração. E a gente pode dizer assim: pastor, mas isso que o senhor está falando é porque quem estavam lá eram os judeus. Se fosse a gente lá, a gente tinha aproveitado a presença de Jesus. É mesmo? Veja o que está aí a partir do versículo 20 que nós lemos. Se num primeiro momento Jesus denuncia que aquela insatisfação crônica que eles tinham os impedia de ver o que João Batista fez e o que o próprio Senhor Jesus está fazendo, num segundo momento Jesus vai dizer: olha, e não adianta vocês tentarem justificar isso dizendo ou alegando proximidade ou distância. O que nós encontramos na sequência? Nós encontramos Jesus falando com a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Se você for ler sobre o ministério do Senhor Jesus, Jesus passou 80% do tempo do seu ministério nessas cidades, em torno de Cafarnaum. 80% do seu ministério. Ou seja, ninguém na Palestina, nenhuma cidade na Palestina viu tanto milagre e viu tanta coisa e ouviu tanta coisa da boca do Senhor Jesus como os habitantes dessas 3 cidades. No entanto, Jesus vai dizer a respeito deles que eles não se arrependeram. Imagine se a gente pudesse pegar uma espaçonave e viajar para lá, uma espaçonave que nos fizesse viajar no tempo. Você volta lá no tempo e você vai conviver de perto. O que está acontecendo com Cafarnaum, com Corazim, Betsaida, é mais ou menos o que aconteceria conosco se nós fôssemos para lá. A gente ia chegar na primeira semana e ia ser só festa, né? Bebendo da água transformada em vinho pelo Senhor Jesus. Nós iríamos comer do pão da multiplicação, comer dos peixes. Nós iríamos ouvir o sermão da montanha. Mas uma semana, 2 que a gente estivesse lá, a gente já ia ficar meio chateado. Mas Jesus, quando termina aqui, ele se junta só com aquele grupinho lá dele. Tem uma panelinha lá, 12 lá, eles ficam entre eles, né? Todo mundo não tem acesso, não. Volta e meia, Jesus solta umas palavras meio duras. E a gente ia começar a reclamar. Vocês acham que seria diferente disso? E aqueles habitantes de Cafarnaum, eles faziam a mesma coisa. Por quê? Porque a insatisfação crônica de um coração duro te impede de ver a obra de Cristo. Eles não enxergavam o que Jesus estava fazendo. E eu quero te perguntar hoje, como está o seu coração? É fácil de você saber se você está com o coração duro ou não. Se insatisfação
é algo que faz parte do seu dia a dia, então você veio no lugar certo hoje. Porque hoje nós temos que nos ajuntar em oração e clamar ao Espírito de Deus que Ele quebrante o nosso coração.